E olha o relato que eu recebi às vésperas de uma viagem que eu vou fazer com a minha família. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Rebeca, eu sou filha de Paula Guimarães. A minha mãe tem Alzheimer e a gente trata com cannabis medicinal desde 2019. E de lá para cá eu venho compartilhando nas redes sociais um pouquinho da nossa experiência, de tudo que eu venho aprendendo ao longo dessa trajetória com a doença, com o tratamento da minha mãe. A gente divide com vocês não só aquilo que dá certo, mas também aquilo que dá errado, aquilo que traz alegrias e aquilo que traz angústias. E no meio desse caminho vieram os relatos de milhares de pessoas que eu não consigo mais responder via direct. Foi uma forma que eu encontrei de continuar essa troca, porque eu costumo dizer que aqui a gente não só dá, nem tampouco só recebe, é uma troca, e é uma troca de experiências muito válida, que mostra que nós não estamos sozinhos e que nós somos uma grande rede de apoio. Então já convido todo mundo a acompanhar a gente, tanto aqui no YouTube como lá no Instagram, no Mundo de Paulinha, esse mundo do Alzheimer, onde a gente precisa reaprender a viver, porque é um aprendizado diário, não só em relação a tudo que a doença nos apresenta, os desafios que ela nos traz, como também a nós, enquanto cuidadores, conseguirmos olhar para nós mesmos e entender que existe vida, apesar da doença, apesar do sofrimento que a gente também sente e que a gente também compartilha aqui com vocês. E aí eu recebi esse relato na semana em que eu estou me preparando para viajar. Olha aqui a minha mala já pronta. Eu preciso confessar a vocês que fácil não é. Existe toda uma operacionalização para que uma viagem aconteça com e sem o nosso familiar. Quem acompanha a gente aqui há mais tempo já curtiu muitas viagens que eu fiz com a minha mãe, já com essa doença. Mas a última que nós fizemos em novembro do ano passado para o Rio de Janeiro foi uma experiência bem difícil. Foi cansativo, foi desgastante. Ela quase desidratou no meio da viagem e a gente percebeu ali que existem viagens e viagens. A gente precisa analisar em que situações a gente pode levá-la. E essa particularmente que eu vou fazer agora não é uma viagem que dá para levar a minha mãe, infelizmente. Querer eu queria, mas a gente precisa ser sensato e não adianta a gente se sacrificar, tampouco sacrificar eles numa viagem muitas vezes cansativa, para um lugar onde o clima é diferente, a comida é muito diferente, um lugar onde a gente vai andar muito e eles já não conseguem acompanhar esse ritmo. Então a gente precisa ponderar na hora de decidir levá-los ou não. E o que é que a gente faz com a culpa? Que é o sentimento que mais as pessoas me relatam aqui no perfil. Esse sentimento de culpa por deixar com o cuidador, esse sentimento de culpa por estar feliz e se divertindo quando o seu familiar está ali com um quadro que requer cuidado e que nos faz sofrer, porque quem ama não quer ver o outro sofrer, nem tampouco quer sofrer, não é verdade? Mas a gente precisa viajar, a gente precisa, se não viajar, porque muitos não podem fazer isso, mas sair um pouco desse lugar, sair um pouco dessa realidade da doença de Alzheimer. Eu vou tirar férias do trabalho, eu vou tirar férias dos afazeres domésticos e eu vou tirar férias não da minha mãe, mas dessa doença. E vou tentar fazer isso sem nenhuma culpa. Eu já fiz viagens mais curtas sem ela. É claro que a gente fica ali, às vezes a gente vê uma coisa e fica, poxa, se ela tivesse aqui, muitas coisas nos fazem lembrar aquela que amamos, aquele que amamos, mas faz parte. Foi difícil para mim lá atrás, quando as minhas filhas eram pequenininhas, eu não conseguia deixá-las. Depois eu fui compreendendo que era necessário, até para o meu relacionamento, era importante ter momentos com a família, com as minhas filhas, com a minha mãe, mas também era importante ter momentos com meu marido. E agora a gente vai ter esse momento sem a minha mãe.
E olha esse relato. Sabe, Rebeca, tenho buscado esse controle de poder sair e deixar minha mãe com outras pessoas. Ela não tem Alzheimer, mas tem 97 anos e bastante comorbidades. Faz uso de oxigenoterapia há 3 meses e cada dia está mais debilitada e dependente. Mas na minha cabeça parece que só eu consigo dar conta de cuidar. Eu amo pedalar nos finais de semana, eu também, e nem isso tenho conseguido fazer. Estou sobrecarregada e não é por falta de rede de apoio, é por dependência mesmo da parte dela e minha. Ela fala que é para eu sair só quando ela morrer. Quero sair, mas me parte o coração deixá-la. Queria me libertar desse medo que eu sinto de deixar ela e alguém derrubar, não ter todo o cuidado que eu tenho. Tô tratando com terapia, mas ainda tá difícil. Tenho uma reserva para um hotel fazenda de 3 dias e estou sufocada por ter que deixar ela. Meu esposo me ajuda demais, é super compreensível, mas tenho sentido meu casamento ficando um pouco de lado. Triste. E aí ela coloca uma carinha triste. Veja, isso aqui não é... Eu recebo isso todos os dias. São muitas pessoas que se sentem culpadas porque têm que sair para trabalhar, porque muitas vezes precisam deixar numa casa de repouso, porque não consegue conciliar a sua vida de trabalho com esse cuidar e não tem com quem deixar. No caso dela aqui, ela disse que não é por falta de rede de apoio, é por dependência. E essa dependência ela é construída ao longo da vida da gente. Desde que nós somos pequenininhos, muitas vezes os pais criam essa dependência dos filhos em relação a eles. E aí quando eles crescem, eles não conseguem cortar esse cordão umbilical. E fica difícil quando na velhice esses mesmos pais precisam de cuidado. Como é que a gente vai sair e deixar? Se lá atrás eles se sacrificaram, abriram mão de suas vidas para cuidar da gente. E aí a gente fica no meio desse conflito entre o viver a minha vida e tentar conciliar com essa nova vida que a gente vai ter a partir do momento em que recebe um diagnóstico como esse, precisa cuidar do nosso familiar, mas ali no entorno existem muitas pessoas, existem os filhos que precisam da gente, existe, como no caso dela, como no meio de milhares de pessoas, ali o companheiro, a companheira, que também precisa, por mais compreensivo que eles sejam, por mais parceiros que sejam, e isso é uma minoria, infelizmente, a gente precisa reservar momentos para cada um deles, individualmente, em conjunto, e esse sentimento de culpa precisa ser trabalhado. Se necessário for, como no caso dela, ela está fazendo terapia, eu também precisei fazer terapia para lidar com a culpa de todos os sis que vieram à minha mente, se eu tivesse feito, se eu não tivesse saído, se eu não tivesse... São tantos sis e é tão pouco provável que a gente pudesse mudar o curso dessa história. E a gente não é responsável sozinho. Nós não podemos achar que nós sozinhos somos responsáveis por tudo que acontece com os nossos pais, com os nossos filhos. A gente não é 100% responsável. O que eu aconselho todos vocês que sentem essa culpa, esse medo, querem fazer algo, querem sair, querem fazer um passeio, querem fazer uma viagem e não conseguem porque estão presos a esse sentimento, trabalhem esse sentimento, trabalhem essa culpa e se tiverem oportunidade, se tiverem como fazer, façam um passeio, façam uma viagem, façam programas com o seu familiar e sem ele. Eu vou fazer essa viagem e vou fazer sem culpa.
Porque primeiro eu ponderei muito se havia viabilidade para levar minha mãe para o lugar que a gente está indo. E é bom você anotar. Anota o lugar, distância, clima. Vai ter que fazer muitos passeios a pé. O lugar tem muito relevo. A comida, a gente vai ter possibilidade de oferecer a comida, porque muitos deles têm restrições. Então, tudo isso vai te ajudar a, ao final, respondendo item por item, chegar à conclusão de que não dá para fazer esse passeio, essa viagem com ele. E aí, talvez, dessa forma, vocês consigam tomar essa decisão de fazer sem culpa. Ou, se essa culpa existir, porque é natural que exista, mas que vocês consigam minimizá-la, para que vocês possam sair e aproveitar, porque também não adianta sair, fazer uma viagem e ficar toda hora ligando, toda hora querendo ver câmera, toda hora se culpando ou se sentindo super mal porque foi fazer um passeio. A gente precisa tirar férias do Alzheimer. A gente precisa tirar férias dessa doença, porque acordar e dormir todos os dias com ela não é fácil. Por mais que a gente ame o nosso familiar, isso não tem nada a ver com amor. Isso é saudável. Conversem com qualquer profissional da área de saúde mental que vocês vão entender o que eu estou dizendo e o que a duras penas, mas com muita terapia e com muito conhecimento acerca da doença e acerca do que podemos e não podemos fazer, do que devemos e não devemos fazer, sendo muito racional e tentando aí equilibrar esse emocional e esse racional que fica o tempo todo confundindo a gente. Eu cheguei à conclusão de que sim, eu preciso fazer essa viagem. Acredito que todos nós, cuidadores, precisamos em algum momento tirar férias dessa doença, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês fiquem, que vocês acompanhem os conteúdos, que vocês deem o like para ajudar esse conteúdo a chegar a mais pessoas, porque do contrário, o YouTube não entende que ele é relevante e acaba não entregando. Vai ajudar muito o canal se vocês derem o like, se vocês comentarem aí o que acharam desse vídeo e compartilhem com quem precisa. Já acompanha a gente também lá no YouTube, já acompanha a gente também lá no Instagram. Lá eu faço muitas reflexões, coloco alguns relatos mais curtos e dessa forma a gente vai construindo essa grande rede de apoio, tá bom? E que a gente possa viver apesar do Alzheimer. Um beijo.